Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Está no ar Psiu, o seu programa de arte, cultura e informação. Com Carol Baumann e Paulo Vani. Olá, pessoal, aqui Carol Baumann e eu estou aqui diretamente dos estúdios da Desempaca Criações, onde são gravados os programas do canal Adjuntos Podcast Coletivo. Que além deste programa que vocês vão começar a ouvir aqui junto com a gente, também rola o Telas Latinas com Luiz Alberto Cassol, o Rua da Margem com Paulo César Teixeira e Mesa de Afrodite com Simone Otto. Todos os episódios estão lá na plataforma do YouTube, do Spotify. Vai lá, curte, te inscreve e compartilha. E tu também pode acompanhar o Adjuntos nas redes sociais, Instagram e no Facebook. A condução aqui do Psiu também é feita pelo meu parceiro Paulo Vani. Olá, Paulo. Olá, Carolina Baumann. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que estão nos escutando. Então, hoje, no 7º episódio do programa, vamos mergulhar na cadeia produtiva do livro no Brasil, no trabalho invisível, a política pública, com quem entende muito do assunto, o editor Luiz Antônio Paim Gomes, sócio-diretor da editora Meridional e editora Sulina. Bem-vindo, Luiz. Obrigado. Na realidade, todo mundo me conhece por Luiz Gomes, né? Mas é bom o nome completo. Aqui a gente dá a ficha completa. Não, mas eu acho legal, Luiz Antônio Paim. Então tá, começamos bem. Bom, Luiz, pra gente começar, a gente queria te ouvir. Como é que se estrutura, né, essa cadeia produtiva do livro aqui no Brasil? Como é que isso funciona? Quais são os principais elos dessa cadeia produtiva? Então tá, pessoal, boa noite. Bom dia, boa noite. Bom, concepção editorial brasileira é como qualquer outro lugar. A gente tem uma disposição de fazer, uma ideia de ter uma editora e tem suas linhas editoriais. No caso da editora Sulina, eu entrei na editora em 94 e ela tinha um perfil de editora regional, acadêmica, literatura. E a partir dali eu dei uma guinada, né? Transformei a editora também de ensaios e produção acadêmica. Produção acadêmica é a produção intelectual, não necessariamente livros técnicos. Pode ter livros técnicos, né? Mas com a produção de ensaios, de pensamento, da criação, da discussão, seja na área de comunicação, que é uma área forte que eu trabalho já há muitos anos, antropologia, sociologia, educação muito forte também, e tem as áreas técnicas que a gente também trabalha e outras áreas de ensaios assim que trabalha com a questão da saúde, medicina, né? Então a editora ela está dentro desse imaginário de uma editora mais ampla, né? E, claro, o mercado editorial brasileiro, ele está dentro de uma concepção capitalista, entende? Por isso que eu também, sempre, pela minha convivência e a minha vocação, só não me tornei professor porque no meio do caminho, o percurso, eu mudei. Terminei o doutorado, mas eu já estava no mercado editorial, então isso como se diz, é uma cachaça, né? E então parei, né? Me dediquei. Era uma coisa que eu sempre gostei, de estar no mundo dos livros. Quem vem do interior, assim, pensa nisso, né? Eu fiz filosofia na URGS e tal, mas sempre convivendo com as livrarias, comecei a fazer a apreciação de livros, revisão, e até entrar no mercado editorial. Como funciona essa história a história do livro? Ela desde dos anos 50
da criação da Editora Brasiliense com Caio Prado Júnior. Então foi um avanço assim do mercado editorial, de selos brasileiros. Claro, tem as editoras mais tradicionais, antigas, do Rio, que teve muito forte, né? Paz e Terra, Zahara, né? Editoras importantes, até chegar nos anos 80, 90, início dos anos 90, final dos anos 90, quando foi criada a editora Companhia das Letras, né? E aí teve um boom, assim, teve um outro olhar para o mercado, para o livro, também estético, né? De como tu ter essa coisa do livro virar não só um artigo, também é um produto, né? De tu gostar do livro, a capa. Mas claro, nós tivemos isso. Eu passei uma parte que esqueci de dizer, não esqueci, né? Que é a grande editora que nós tivemos, que foi a tradição da Editora Globo, né? Sim. A Editora Globo do Rio Grande do Sul, e na época já tinha a Editora Sulina, porque a história da Editora Sulina vem da livraria há mais de 80 anos, 70 e poucos, chegou aos 80. Então tem essa participação do mercado da Globo, que foi a primeira tradução de Marcel Proust e tradutores como o próprio Mário Quintana e outros que passaram por aqui, Cecília Meirelles, que traduziram obras importantíssimas da literatura mundial, né? Do francês e tal, e inglês. Então, teve essa participação. E o mercado sempre trabalhou com isso, com uma formação do leitor. Então, quem vive... É uma paixão que se tem, né? Até mesmo nós aqui, a gente já passou por tudo isso, assim, quando pequeno a gente ia na biblioteca da escola, né, se lia os livros. Bons tempos, né? Bons tempos das bibliotecas em todas as escolas, né? Exatamente. Mas assim, Luiz, como é que tu acha que hoje a Sulina se posiciona, assim, dentro desse ecossistema, né, vamos dizer assim, né? Como é que tu acha que se tu pudesse classificar, qual é a diferença da Sulina para as outras editoras? Se tu me permite emendar na tua pergunta. Emenda. Tua avaliação, assim, é de que houve digamos assim, uma concentração no mercado editorial? Se houve, por exemplo, tu citasse aí várias, né, editoras, tu acha que houve uma redução disso? Como é que veio evoluindo da época áurea até aqui, até os dias de hoje, essa questão da pluralidade, da diversidade no mercado editorial? Assim, o mercado editorial, ele teve um crescimento de editoras no início dos anos 2000, né? 2004, 2005, começou a ter um grande avanço no mercado editorial, muitas editoras novas, né? E sempre tivemos grupos editoriais grandes, né? Por exemplo, a própria Globo comprou o Globo, a editora Globo tem um grande grupo global, e tem aquelas outras editoras todas, né? O maior grupo brasileiro, totalmente brasileiro, é o Grupo Record, né? Que tem a editora Record, a Fronteira, que é um grupo carioca. E tem os grupos estrangeiros que viram que o Brasil sempre foi olhado, que o governo brasileiro, talvez o que mais compra livro no mundo, né? Não sei como é que é a experiência da China, mas aqui nós temos um projeto de compra de livros na área de literatura e livros didáticos, né? Que é o MEC, que hoje é o FNDE, que está na frente, chama-se, ou o PNLD, que é o Plano Nacional de Livros de Literatura e Livro Didático. Então, quer dizer, essa é nos anos 2000, nós tínhamos, sempre teve essas ações, né? Que era o PNBE. E isso fortaleceu muito as editoras, e quem entra, as editoras que entravam ali, era literatura ou livro didático. Então, teve um acréscimo disso, ajudou muito essas editoras, principalmente as grandes, vendendo para o governo, né? Então, as editoras pequenas, hoje a gente chama de editoras independentes, né? Então, se criou um novo nome que é legal, é uma coisa que eu acho interessante, porque tem os grandes grupos e hoje tem as editoras independentes. Entre as editoras independentes tem editoras ótimas, tem editoras grandes, quase grandes, né? Mas não são dos grandes grupos, né?
E essa é a forma como... eu brinco, às vezes, que nós temos mais editora que leitores atualmente no Brasil, né? Nós temos uma crise... Não sei se é crise, são os tempos, né, nós temos uma oferta maior de livros, né? Seja na área de literatura em geral, a produção acadêmica é muito grande, mas teve uma queda nisso tudo, que foi um problema sério que nós estamos tendo há muito tempo, são das universidades, né? As universidades privadas fecharam, né? Ou mudou o ensino, a forma de... Né? Agora tem o ensino à distância, né? Que deram um basta agora, né? Um limite, né? Foi colocado um limite, né? Porque então ninguém mais... é uma coisa seríssima que está acontecendo. Mas isso faz com que a gente sempre tenha um desafio editorial. Cada editora tem as suas propostas, né? No governo que teve passado, né? Um governo de extrema-direita. Um né? desgoverno. Não, é um governo de extrema-direita mesmo. Também. Fascista, tá? Então, eles fizeram coisas assim de... Só não terminaram com o PNLD, mas ajudaram um pouco, né? Sei lá, se compraram Bíblia, não sei como é que foi, mas continuou. O PNLD teve a sua continuidade, né? Mas isso deu uma quebra de... Porque a questão da compra de livros, nós estamos em crise há um bom tempo. Então, agora está até rolando o edital PNLD Equidade, né? E as regras, para mim, eu sempre penso, já comentei com vocês, as regras sempre estão voltadas sempre a favor dos grandes grupos. E esse é um problema seríssimo que eu esperava que fosse olhado com um pouco mais de atenção para os grupos independentes ou para as possibilidades, as dificuldades para uma editora pequena entrar num edital hoje é imensa. Aí vem a desculpa, não, porque tinha o CNPJ até de açougue, porque não sei o que lá, então dificultaram tudo. Agora, quer dizer, isso é complexo. Mas em compensação, o Brasil, imagina, nós temos um número de leitores, de consumidores imenso. Mesmo com toda essa crise que as pessoas ficam mais no celular. No celular, se compra livro. Tanto é que tem editoras, né? Tem bastante editora e produção e muitos autores novos, seja na ficção, seja na produção intelectual, sociologia, sei lá, filosofia. Nós estamos aí produzindo, nós estamos pensando o mundo e pensando o Brasil. Isso é interessante. Isso faz com que eu não desista e que muitos editores não desistam. Né? É uma alegria para a gente ouvir isso, né? A gente fica... É uma coisa, né, que às vezes falo com esses editores amigos às vezes dá vontade de desistir, porque tem toda a questão do mercado. E com a crise das livrarias, porque entrou um objeto não identificado que se tomou conta de tudo, chama Amazon, né? Que terminou... isso não é só no Brasil. Tá uma campanha nos Estados Unidos, era uma campanha para o retorno das livrarias de ruas, de bairro, porque eles conseguiram quebrar as grandes livrarias, né? Os grandes departamentos de livros. Porque eles são um marketplace, eles não precisam ter o livro, não precisa ter o livro estocado. Basta ter alguém que faça esse produto girar, né? Eles ganham parados, sem fazer nada. Procuraram já a editora, então quer me dá 70%. Quer dizer, as editoras... então, isso é uma coisa que veio, né? Tá aí, tem um limite que lá na União Europeia fizeram, né? Para eles, né, fazer com que retorne às livrarias. Na Espanha tem um trabalho bem interessante, que houve um crescimento de livros, de leitores em livros infantis, infantos juvenis, assim, já há um bom tempo. Acho que uns 2 anos atrás, ali, uma matéria no The Guardian, do crescimento da leitura de livros papel. Porque no início de 2000 e pouco, 2005, 2006, começou o livro digital, o EPUB, né? E era assim, seria uma cauda longa e tal, mas não foi. Teve um freio.
Eu produzo livro e-book, né? Eu tenho essa parte de livros e-book, tenho acho que mais de 70, 80 livros já. Não vende, mas o interessante é que, por exemplo, eu faço um livro e eu tenho uma distribuidora, né, que cuida dessa parte, uma das grandes, talvez a maior distribuidora do mundo, chama-se Bookwire, que é de um grupo alemão. Os alemães são donos de quase tudo, né? São donos de editoras e tal. Esse grupo é o que cuida aqui no Brasil. Então, por exemplo, teu livro, se eu faço um livro teu, ele vai estar na FENAC França, na UC, que é uma grande livraria digital da língua portuguesa, tanto impresso como digital. Então, o livro digital está vendido em toda a língua portuguesa, Portugal, e distribui para o mundo todo. Livrarias alemãs, nos Estados Unidos, na Barnes & Noble. Quer dizer, é interessante isso. Porque coisas que antigamente era muito mais difícil, né? Exatamente. E hoje tem um crescimento, a tecnologia tem uma coisa interessante, que é o livro sob demanda, né? Sim. Tem livrarias que, não sei se chama bem livrarias, né? Que é bem isso, imprime por demanda, né? Eu tenho convênio com alguma uma empresa dessas que o livro, tu entra lá, o livro está esgotado, ou eu tenho uma tiragem pouca, ele entra lá, ela vende para a Amazon. Vai lá e compra, em 48 horas tu recebe o livro. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa nova dinâmica, inclusive aproveitando esse gancho da nova dinâmica, das novas formas. Fala um pouco para nós quais são os profissionais que estão envolvidos na produção de um livro, para a gente também entender isso, ou seja, da feitura até chegar no leitor. Como é que esses profissionais estão lidando com essas novas relações, com esse novo mercado, essa nova forma de fazer? Quais são os que estão mais precarizados? Na realidade, a precarização se dá em torno do tamanho da editora, né? Tem editora que tu não consegue ter, né, aquela em livros, em filmes que a gente vê, que tem um editor para cada área, né? Aqueles filmes das grandes, da Penguin, que passavam naqueles filmes, o cara lá entra lá e tem os redatores e tem os revisores, tudo lá, isso terminou. Tem editoras aí que tem 30, 40 pessoas trabalhando, né? Mas as editoras pequenas, independentes, ela tem uma estrutura mais modesta, bem mais modesta, que a gente trabalha com freela, né? Com capista, design, projeto gráfico, ilustradores, tu contrata um ilustrador. Então, tem toda essa e existe um preço. Tradutores, não tem um tradutor dentro de uma editora, né? Tu paga conforme o mercado. Então, quer dizer, na realidade, os livros... como eu trabalho com muito livro acadêmico, o livro acadêmico não se vende assim, não é uma coisa que vá ter uma grande saída. Então, eu trabalho muito com o apoio das agências. Digo agências tipo, ou agências de fomento, né, de cada estado, FAPERGS, FAPERJ, FAPESP, CNPq, CAPES, as próprias universidades precisam das produções, então faz trabalho. E aí ajuda a fazer com que a editora tenha um fôlego maior, que possa a gente também avançar e fazer livros. O pessoal que faz um livro infantil ou infanto-juvenil, ele, claro, ele está pensando em ter um autor novo e tal, aquilo ali, vai ter feira do livro, vai ter as próprias, os estados, as cidades têm a sua forma de fazer autor presente, né? É uma forma, só que não é uma coisa assim que vai vender... Mas grandes tiragens. Assim, né? Pode acontecer, sim. Claro. Sim. Se vender o PNLD, por exemplo, a cidade, o município de São Paulo compra muito livros. Nesse governo que está lá agora, parece que no ano passado não comprou, já está, não sei como é que eles... Está uma coisa meio caótica, mas eles compram muito. A cidade de Belo Horizonte tem projetos, Fortaleza. Aqui agora tivemos o PENAB, né, da Secretaria de Cultura do Estado, né? E coisa muito interessante para as editoras, né? Só compra de editoras e de autores gaúchos, né? E também apoia algumas edições de tradução, que teria que ser o tradutor. Aí que tá interessante, o tradutor tem que ser gaúcho. Eu coloquei um livro ali. Então,
Podia ser traduzido do francês, do russo. Mas tinha que ser daqui. Tinha que ser o tradutor daqui, os autores gaúchos. Sim. E era temático. Né? Por exemplo, o PNLD agora está um PNLD temático, equidade, né? Bom, então já que tu entrou nessa área que é a questão do Estado, das políticas públicas, como é que tu vê hoje a atuação do Estado nas políticas públicas, na implementação? Tá bom, tá ruim, tanto para o livro como para a leitura? Para o livro, para a leitura, tivemos que ter uma retomada. Então, do livro ainda tem muita coisa em aberto. Está fechando 2026 a compra projeto de compra do PNLD. Está tudo muito atrasado, muito atrasado. Eu não entrei nesses que estão atrasados, né? Mas teve livros prontos e agora começaram teve uma mudança, assim. Então, isso... E é o que mantém. Para uma pequena editora, isso é um caos. Mas para uma grande editora, as exigências que existem, né? Teve um momento que tu poderia com um CNPJ, porque uma editora pequena tem um CNPJ, então ela só vai entrar... Aí dificultaram. Tinha 5 categorias, tu poderia entrar com aquele CNPJ com um livro. As editoras teriam que ter mais CNPJ. Não tem condições de ter mais CNPJ. Claro. Tem custo, né? Tem custo. Então, isso virou elitismo total para as grandes editoras. As grandes editoras que beneficiam. Essa é a minha crítica aqui no Brasil para as grandes editoras. Aí fala, porque nós, direitos autorais, tá tudo bem, mas eles fazem tudo isso, torna, né? O bom porque surgiu muitos autores novos, bons, né, da literatura, né? E precisava ter esse surgimento e discussões, né, importantes na sociedade, né? Então nós temos autores ótimos, né? Então, quer dizer, isso é importante para as políticas públicas, né? Assim como tem os absurdos, né? Da compra dos livros do PNLD, acho que 2021, que aí o município lá, acho que de Santa Cruz, acho que era o livro do Jefferson, né? O Avesso da Pele, que não sabe. Se der o direito de não querer ter o livro, né? Mas nós somos uma sociedade democrática, né? Mas foi meio... E aí pegou aquilo ali, em Curitiba também. Nós estamos, né, com esse... O ovo da serpente, né? Tá... Isso é muito... É uma coisa delicada, porque é complexo no sentido que a gente vai sempre ter essa possibilidade de tornar inviável o conhecimento, né? Sim. Isso é seríssimo. Então, quer dizer, eu como uma editora que eu tenho, né? Eu tenho outros projetos ali, né? Por exemplo, eu tenho agora, estou trabalhando muito com conhecimento aberto. Livros gratuitos no site, né? Que é a Biblioteca Digital Sulina. Claro, com apoio dos projetos das agências, né? Mas isso é uma coisa que as universidades deram conta que o conhecimento tem que ser aberto. Então, vai lá, baixa o livro em 2 versões, PDF, né? O livro digital e versão EPUB, né? Então, isso é uma coisa Aonde que está disponível aí para no site da Editora Sulina. No site, no www.editorasulina.com, tem a biblioteca digital. Então, é uma coisa muito interessante que com produção a gente está... Deixa eu pegar esse gancho aí e fazer fugir um pouquinho do nosso roteiro aqui, mas acho que é uma questão importante. Tem na questão da política pública, tem fomento às editoras, a circulação, enfim, a produção. Tem também um fomento, o apoio ao autor, né? Mas como é que tu vê uma outra ponta que na maioria das questões das políticas públicas, seja nas artes cênicas, seja na dança, enfim, que é um gargalo que eu percebo que é o gargalo, no caso do livro, a questão do gargalo do leitor. Como é que está essa questão? Lá no início tu disse que nós temos um bom número de leitores. Como é que está isso? Como é que isso afeta, digamos, qual é o consumo, digamos assim, de livros e leituras no Brasil? E como tu vê a política pública de incentivo ao leitor? Ao consumo. Aí é uma questão bem maior, né? No sentido de que
ensino básico, né? Formação do aluno, né? de como quase que mataram com o ensino médio, né? Então, queriam transformar o ensino médio, acho que em 1 ano, sei lá, né? Teve toda uma discussão, né? Com as universidades também. Isso prejudica, principalmente da formação do leitor. E hoje não é só as tecnologias, o avanço do convívio do leitor, do estudante. Agora proibiram o uso, não só no Brasil, na Europa, em outros lugares aí, foi proibido o uso do celular em sala de aula, né? E agora nós temos esse novo objeto, né, que é o IA, né? Como é que... imagina, tu vai fazer uma prova, tu pode fazer fazer um trabalho, pode fazer pelo IA. Claro, é identificado ali que o texto tem IA, né? Então, quer dizer, eu acho que o incentivo também vem da formação. Eu vi uma pesquisa que pessoas com acima de 30 e poucos anos está se lendo menos livro, né? Cada vez as pessoas... Comparativo de gerações, tu diz? Não, a partir da geração, eu já estou com 60, né, cara? Treino, mas eu tô dizendo, as pessoas pararam de ler leem menos do que jovens, entende? Sim. Na faixa etária dos 30. A faixa etária do acima houve uma queda. Então, quer dizer, parece que se leu muito no ensino médio e até aí depois, não, já li tudo que tinha que ler, não vou ler mais. Então, quer dizer, isso é uma questão cultural, né? E a gente fala de alguns países, os caras continuam comprando livro, né, cara? Agora eu estava vendo uma matéria, a Feira do Livro de Lisboa, uma TV lá entrevistando as pessoas, o hábito. O que tu tá? Acabei de comprar o livro do Walter Hugo Mãe, comprei claro que eles escolheram as pessoas assim, olha, com os livros, o que tu tá lendo? Mas, e é por isso que é bom a nossa feira do livro e as feiras dos livros das cidades. Isso é uma forma da gente conviver com o leitor, de fazer com que o leitor vá ao livro. A importância da Feira do Livro de Porto Alegre, que talvez seja uma das maiores feiras aberta, isso é importantíssimo, das escolas ter essa interação, né? Essa interação das escolas, dos municípios, o poder público de Porto Alegre, né, da cidade, deveria estar, né, dar esse apoio. E temos. A Feira do Livro existe porque a gente tem apoio. Os associados, nós somos associados também, a gente paga para estar lá, a gente paga mensalmente, depois mais uma taxa, né, para estar na Feira do Livro. Então, quer dizer, um momento da gente poder vender um pouco mais, né, do nosso livro estar presente, né, na vida das pessoas. Está na mão, né, do leitor. Está na mão do leitor. Isso é muito legal, né? O retorno das livrarias de rua é importantíssimo. Claro, tem as livrarias né, depois que teve a quebra daquelas 2 grandes livrarias, Livraria Cultura e a Saraiva, que deram um rombo em muitas editoras, nas grandes e nas independentes, hoje o nome é independente, né? Nas pequenas eles deram um rombo, né? Nas distribuidoras, né? Eu tive um prejuízo com uma distribuidora grande em São Paulo que eu não vendia direto para a Saraiva, mas ele vendia os meus livros, né? Então a gente teve um prejuízo, né? Isso afetou muito o mercado, e ali teve uma mudança ali, ó. Então, e hoje se produz... Cara, o mercado está muito interessante, né? Hoje tu entra nas redes sociais, ali no Instagram, tu vê a pessoa dizer como é que tu faz um livro, né? No YouTube deve ter um videozinho lá explicando. Não, no Instagram tem uma... já no Instagram, mais fácil. Sim, ela diz, olha, é o seguinte, ó, tu faz o teu livro, tu já se torna vendável e tu vai ficar rico tu vai vender muito livro. Então, quer dizer, e aí com uma seriedade, com uma, né, sofisticação da linguagem, parece que tu passa numa loja de carro, tu sai com um carro ali, sabe? E aí tu sai já escritor, né? De uma formação assim, de um preparo, de convencimentos. Como é que eu faço? Né? Tudo bem, aí tu já se torna o teu próprio editor. Não tem nada contra isso, né? Mas é uma fórmula ali, né? É uma fórmula, assim. Tudo é em cima de fórmula hoje, né? A fórmula para ser feliz, né? A fórmula para se tornar um leitor
isso é uma questão de cultura, de educação. Essa seria a fórmula do governo, dos governos, dos estados, dos municípios, fazer essa formação do leitor. Então, isso é uma coisa que... A crise do livro, ela não acontece só no Brasil. A perda de leitores não é só no Brasil. A quebra de editoras não é só no Brasil. A compra das editoras para os conglomerados editoriais é no Brasil. Mas veio de outro lugar. Né? Então, e eles acabam vendendo autores que fazem discurso, tinha as questões culturais e tal, mas é tudo de um grande grupo. E me diz uma coisa, Luiz, assim, se tu pudesse dizer assim, qual é a maior dificuldade, qual é o maior problema pro livro chegar na mão do leitor? É ter mais feiras, é ter mais política pública, o que tu acha, assim? Bom, antigamente nós tínhamos, é uma forma de difusão do livro, de divulgação. Aí entra o trabalho da difusão do livro. A difusão do livro não é a difusão só da editora, é a difusão do autor. No momento que o autor está tendo esse apoio, ele está editando por alguma editora, isso vai ajudar. Isso é importantíssimo, né? Então, ter culturas, né, políticas públicas, né, para formação ou apoio até o apoio ao autor. A editora, ela vem porque ela produz, ela já dá ela edita, então é uma cadeia. Né? Então isso é uma forma de fazer com que o livro se torne viável para fazer com que a coisa aconteça, né? Em todas as áreas, né? Então às vezes eu falo com uma pessoa, tá faltando convite para fazer capa e tal, porque realmente nós temos um mercado né? Ele não é um mercado assim, nós não estamos num momento que é aliás, todo o Brasil sempre a gente passou isso, né? A gente vai ficando velho e a gente sempre teve essa história, mas a gente está aqui por birra, né? A gente trabalha com cultura por birra, né? Nós estamos aqui, vamos, né? Esses dias eu conversei com um autor meu e amigo, o De Grasse, né? Romancista, contista. Ele tem um livro de mini-contos dele, assim, maravilhoso. O Homem que Escrevia no Bar. E aí a gente estava assim, pô, Luiz, eu tô aqui e tal, continuo produzindo e tal. Então, quer dizer, é interessante é uma dedicação e assim como tu acorda, vou dar uma olhada nesse livro aqui, né? A gente convive com isso. E isso eu não estou falando só do livro, da música. É comum, né? Eu acho que é todo... né? Todo trabalhador aí da arte, da cultura. Da arte, da cultura, né? Trabalha na resistência, né? Na resistência, a gente precisa estar na resistência. Retomando um pouco o que tu falaste ali, que eu acho que é importante, que é essa questão das plataformas, a Amazon e um pouco também... Qual é para ti, para a gente retomar um pouco o que a gente passou por ele, né? O que tu diria, assim, sobre o papel Primeiro, é isso, qual é digamos assim, fazer esse leque entre as plataformas tipo Amazon, as livrarias físicas, e como essa conjunção torna viável ou inviabiliza muito as editoras independentes? Como é que a editora independente está se virando nesse novo meio ambiente, digamos assim? Né? Não, a Amazon prejudicou as editoras, as editoras no sentido que as livrarias sofreram muito, né? E isso está acontecendo, não é aqui. Então, e nós tivemos uma retomada de livrarias de bairro, né? Novamente, né? Em São Paulo teve uma retomada. Às vezes, esses dias eu estava vendo, também tem as livrarias que fecham, né? Mas tivemos esse crescimento do mercado editorial de livrarias de bairro. Porto Alegre também. Então, quer dizer, isso é importante. Mas a Amazon, claro, veio para fazer bagunçou a coisa. Essa história dos livros sob demanda, uma empresa que eu tenho contato, que é o convênio, né, de livros, que disponibiliza o link para compra de livros que vai para a Amazon, vai para outras editoras, e elas tem um livro lá que eles têm uma média de 3 mil, 3 mil por mês, isso é muito, deve ser um livro, e livros que têm estoque na editora e sob demanda. Quer dizer, eu tenho uma visão
que eu gostaria de que chegasse a isso, para um livro. E tem outra coisa, às vezes a gente termina uma edição, porque aí tem uma questão do que a gente deixa, porque as pessoas acham que o livro que tem um valor, que a editora está ganhando aquele valor ali integral, né? Tem distribuição, né? Então, 50%... Sim, tem muita coisa envolvida, né? Envolvida. O bom do livro sob demanda é que ele pode ser comprado, por exemplo, fica em São Paulo, essa empresa, ela pode vender, pedir 30, 40 livros. E o frete no Brasil é muito alto. Então, o frete rodoviário que a gente usa, né? Ou usa frete carga aérea, né? Para mandar livros. Esse tempo eu mandei um livro para um lançamento em Natal e chegou um dia antes, né? Mas só chegaria-se por carga aérea, né? Que era um lançamento de um autor, de um livro que a gente fez e tal, atrasou. Então, quer dizer, nós estamos falando na Europa o seguinte, tu tem uma editora em Portugal e tu manda fazer na Polônia. E rapidinho, porque ela é muito pequena, a Europa, lá comparando... lá tem a proximidade. E com a União Europeia não tem a questão fiscal, assim, né? Ela toda a União Europeia fica ali com... essa é uma vantagem, e aqui não, aqui os CMS são diferentes em cada estado, o livro não paga imposto, tudo bem, o papel que a gente usa, mas mesmo assim tem o frete, né? A carga é muito alta. Então, quer dizer, as editoras, quando elas investem, né, no caso do investimento no autor, o custo é alto. Então, para ter retorno, antes a gente tinha os jornais, como dizia a Adriana Calcanhoto, os segundos cadernos, né? Quer dizer, não tem mais jornal. Nós temos jornais online, né? Os Folha, Estadão, Globo, Revista Piauí, sei lá. Quer dizer, e todo mundo queria sair, né, no jornal. Por exemplo, a 0 Hora, escolhe o que vai fazer e tal. Não sei, eu nem sei se existe. Existe impresso, né? A gente acaba tendo uma assinatura, né? Eu, como editor, eu tenho assinatura de jornais. Tem uns que a gente lê só para se irritar, né? Isso, só para se irritar. Mas o interessante é que quando eu vim morar em Porto Alegre, eu era estudante, no final de semana eu comprava o caderno de sábado, ou o JB, por causa de cultura, prosa e verso, que não tinha prosa e verso no Globo ainda, do impresso, tu tinha que Folha. Tu tinha que pegar o jornal para ver onde é que tava passando o filme que tu queria ver, né? Também, né? Tinha tudo. Eu cansei de fazer isso, né? Tinha isso. Nós tínhamos... Quer dizer, tinha os cadernos de cultura, né? Os cadernos de cultura. Ainda tem, né? Ainda tem. Mas a curtição que eu gostava era de comprar. Tinha ilustrada, antigamente tinha o folhetim na Folha de São Paulo, né? Mas me diz uma coisa, Luiz, e falando aí saindo do passado e trazendo essa parte da resistência, quais são os planos? Como é que tu vê hoje, assim? Tu disse antes, né? Da vontade de desistir, mas... Enfim, todo mundo tem aquele dia que tu acorda e pensa, hoje eu vou desistir, mas daí a gente segue. Claro. Quais são os planos aí da subida? A editora, ela tem... eu vou continuar trabalhando com livros de ensaios acadêmicos. Eu gostaria muito de traduzir, de poder traduzir clássicos da literatura francesa, inglesa, russa. Teria que ter, imagina, em domínio público, tu tem que pagar o tradutor e tal, no domínio público. Mas aí tu tem que produzir o livro, tem que fazer, vender, seria interessantíssimo. Clássicos da literatura da América Latina, quando tiver em domínio público, isso é maravilhoso, né? É bom ter um catálogo assim, né, interessantíssimo. Eu acho que seria eu gostaria de ter essa possibilidade, né? Mas teria que vender muito para poder me dedicar a isso, a poder fazer esse tipo de livro, né? E investir nessa parte de livros ou na própria filosofia, traduzir autores que eu acho importantíssimos para mim. Então, quer dizer, é uma coisa que sempre me vem, né? E a outra é o trabalho que eu faço com produção agora de conhecimento aberto. Eu acho que... Hoje eu estava falando com... O que é isso? Explica um pouquinho para nós. O conhecimento aberto é o seguinte, se a tua produção acadêmica, se ela for de universidade pública, né, se ela tem um apoio, fazer com que o livro seja conhecimento aberto. Legal. Livro para todos. Claro que se eu for fazer o impresso, né, eu faço e aí eles distribuem, né, para um lançamento e tal. Mas a leitura fica nas plataformas,
no site da própria editora, na biblioteca digital, que qualquer pessoa possa baixar, né? PDF, se ela quiser, ela imprime, né? Ou versão EPUB, né? Que aí tu lê no teu... Isso é interessante, né? Eu acho que, é claro que eu quero tornar... Isso é uma forma de eu estar no mercado com uma proposta, que eu tenho meus livros que vão estar à venda, né, nas livrarias, mas também tem essa produção científica, né, de estudo aberto para o leitor, assim. E isso é importante, porque acaba trazendo gente para querer outros livros da editora. E é uma coisa que dá para fazer. Pensei assim já em alguns autores que o livro era impresso e era à venda. Eu disse, Luiz, deu o que tinha que dar, vamos soltar na biblioteca digital. Eu disse, vamos. Tem livros maravilhosos ali que hoje estão na biblioteca digital, né? Então, quer dizer, é uma coisa que eu acho que isso é uma contribuição da editora, da minha contribuição como editor, né, para o leitor, né, para aquele que eles, que bom que o livro está disponível. Isso é uma baita contribuição. Então, isso é a minha parte, né? Eu gostaria de ter um capital para poder aprimorar mais isso. Eu estou procurando parcerias, fechei uma parceria com uma agência que vai ajudar muito nessa parte. Sim. E pode ficar também só, olha, eu tenho livro, porque assim, quando o livro está aberto, você sabe, mas eu queria impresso. Ali são literalmente os 500. Mas aí eu vou colocar os livros sob demanda. Claro. Vai lá, tá o valor, sim. porque é o impresso, vai valor. Tá ali. Eu acho que é interessante. É um caminho legal. Porque as pessoas leem, né? Cara, é muito interessante isso. Os caras dizem assim, mas estão... o livro esgotou uns dias, assim, não, mas o pessoal quer comprar o impresso. Aí o autor me diz, não, tudo bem, vai ser a segunda edição, uma reimpressão. O mercado editorial é isso, né, cara? A gente vive aí... Agora está chegando a Feira do Livro novamente, em outubro, final de outubro. Já começam as movimentações maiores. No meio, entre a Câmara Rio-Grandense do Livro e as editoras, os editoras e livreiros e distribuidores que são, né, já começou, né, inscrição, tudo, aquelas coisas, eventos e tal, a gente começa a preparar com muito tempo, né. Isso é um trabalho de resistência, eu acho isso importantíssimo, né? E o outro grande problema das políticas públicas é os rombos que algumas políticas públicas dão, né? Sim. Aquele escândalo que teve aqui na prefeitura, né? Na Secretaria de Educação. Sim, tinha livros de tudo que é espécie ali. Começou em 2021, eu acho, para 22. Aliás, foi o Clube dos Editores, fui eu e a Clô Barcelos que fomos na Câmara dos Vereadores, né? Uhum. A primeira denúncia quando surgiu do deputado, do vereador, e aí eu acabei contatando o pessoal do Matinal, né? Sim. E ali começou a denúncia, daquela dos 60 milhões, 30 milhões e tal. Saiu uma matéria maravilhosa no final de 2021, em novembro. Sim. E deu pano pra manga. Jonas Reis. Do Jonas e ainda tá dando. Era do Jonas Reis que fez. Sim. E a gente foi lá, eu e a Chloe, depois a gente fez aí depois saiu a matéria, depois lá por abril aquela empresa assumiu a criança, né? Sim. Dizendo que ela descobriu tudo, né? Dizendo que a primeira matéria que saiu foi no Matinal. Sim. Que eu passei lá para eles, passei pro pessoal, né? Que é outro lugar de resistência. Outro lugar de resistência. Então, quer dizer, nós temos isso, né? As pessoas assumem ali, né? E ficou claro que é importante, que precisava, vamos dizer, publicizar. A grande mídia. Mas a gente precisa dela, às vezes, para publicizar, para saber, né? Para chegar mais longe. Para chegar mais longe. Então, teve esse escândalo. Teve depois uma compra que o Estado ia fazer, né? E a gente ficou sabendo também, a venda não aconteceu, porque eram não sei quantos mil livros e não tinha nenhum autor gaúcho. Era uma coisa interessantíssima, né? Então... Não tinha nem Simões Lopes Neto. Então não tinha Marcelo Clear. E aí eles, não, que a gente queria diversificar, né? Terminou, né? Aí parece aquele meme do John... do cara como é o que fez o John Travolta, como é um dele, o ator, que ele fica aquele meme que ele fica assim, ó. Sim, o memezinho que ele fica procurando ali, né? O que tá... Aí é o seguinte, nós numa reunião, ficou o secretário assim, ó. Não sabia o que dizer. Sim, não é que eu não sabia. Os caras, ela ali, tudo bem.
Não, porque... E ela disse, não, isso não vai acontecer, né? Então, quer dizer, foi uma resistência dos agentes do livro ou das pessoas que fazem parte da cultura, né? E da literatura e da produção do livro, que foi o Clube dos Editores, né? E a gente foi lá e fez essa denúncia, né? Sim. Isso acontece, e não é só aqui. Os escândalos acontecem em São Paulo, Rio. Sim, não, com certeza. E no Rio é um abraço, né? O que se compra teve, né? Então, quer dizer, e ainda nós somos, né? E essa resistência, eu estou falando do livro, imagina. Mas tem em todas as áreas, na dramaturgia, né? Tem em todas as artes áreas, cênicas, né? Na dramaturgia, no cinema, tudo. Então, quer dizer, na música. Mas a gente está aí, né? Isso aí, que bom. Mas então, Luiz, a gente quer agradecer muito a tua presença aqui no Psil, no nosso podcast, e dizer que é fundamental o trabalho aí da editora e do cidadão aí resistente, que trabalha, que está na resistência, na luta, para que a gente siga aí nessa batalha nossa pela cultura e pela arte. É isso, gente. Brigadão, Luiz. Foi um prazer aqui te receber. Igualmente. E até a próxima, gente. Valeu! Adjuntos, a gente pode mais.